Nino e Palmeiras, atualização sobre o interesse do Verdão no zagueiro do Zenit. Tem também o Palmeiras consultando mais um zagueiro no mercado. Quero saber se você gosta desse nome, fica no vídeo com a gente. E também o Murilo, zagueirão do Palmeiras, sondado aí por um clube brasileiro. Será que a chance dele sair existe? A gente vai discutir essa situação e tem também o elenco do Palmeiras para a pré-temporada. Os jogadores já se apresentaram, a gente vai trazer aqui para vocês todas essas informações. Tem muita coisa bacana, outras nem tanto, né? Para a gente discutir, trocar uma ideia aqui a respeito. Então já chega mais. Vamos junto, deixa o like no vídeo, por favor, se você gosta do nosso trabalho, que é muito importante para a gente. Você que já conhece aí o nosso trabalho aqui, os nossos vídeos, todo o nosso conteúdo. Você que não nos conhece, muito prazer, eu sou Bruno Ramos. Esse cara aqui do meu lado é o Arlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, entretenimento, né? Feito de uma maneira muito leve, sempre de uma maneira mais tranquila, que é assim que o futebol tem que ser levado na resenha e feito de maneira leve. E é assim que nós trazemos o nosso conteúdo. Fica até o final do vídeo. Aí sim, se você curtir, você deixa o teu like. E vamos lá para nossa primeira notícia, falar aí do elenco do Palmeiras, que se reapresentou, vai fazer uma pré-temporada agora, para começar o Campeonato Paulista. Já tem jogo contra a Portuguesa no Campeonato Paulista, e o elenco se apresentou, né, Erla? Primeiro de tudo, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que o pessoal tá vendo aí, né? Seja bem-vindo, vamos falar seja bem-vindo, que é melhor, fica temporal. Temos o elenco do Palmeiras na reapresentação. Você quer a imagem deles chegando? Porque gerou debate aí, viu? Falaram que não tinha o Murilo nas imagens lá, mas pelo jeito ele tá assim. Mas o elenco apresentado aí para 2026, por enquanto, sem nenhuma novidade, são esses senhores aqui, né? Ó, Carlos Miguel, o Everton, Lomba e Aranha, Gomes e Fux, Murilo e Benedetti, Kelvin, Giai, Piquerez e Jefté. E aí tem umas posições que tem gente pra caramba, né? Andréas, Larson, Evangelista, Figueiredo ali, o 8, entre aspas, ou 5. Marlon Freitas, Martinez e o Pacheco, né? Que é o menino da base que nem foi inscrito na Copinha, que já tá como profissional. Maurício Veiga e Eric Belé, Facundo Torres e Riquelme. Ali na esquerda é impressionante como parece que a gente tem um monte de gente e parece que não tem nenhum ao mesmo tempo, que é o Felipe Anderson, Souza, Paulinho e Luigi. E centroavante, Vitor Roque, Flávio e Bruno Rodrigues, que teve sondagens, mas acabou não saindo, né? Então, hoje, dia 5 de janeiro de 2026, esse é o elenco do Palmeiras. Ontem, né, como eu falei, o pessoal chegou à noite lá para dormir ali no hotel que tem ali praticamente, né, para poder fazer os exames hoje cedo. Aí, como eu disse, disseram que não viram o Murilo ali nas imagens, mas o clube afirmou que ele tá lá, e o Mikael não se apresentou porque realmente tá negociando a saída dele. Então isso é o que a gente tem hoje. Como assim o Mikael tá negociando a saída dele? Teve empresário aí que falou que era mentira, que ele não tava saindo, não. Como assim o Mikael tá negociando? Fiquei na dúvida agora, hein, ó. E do elenco que você mostrou aqui pra mim, cara, acho que o Marlon Freitas tá de 5, né? Não sei se ele chega a jogar de 5. Eu acho que ele, eventualmente ele pode até sair dessa posição e ir para 8. Você ter o Andrés ali como 8, como 10, e ele ser uma opção no lugar do Andrés. O Marlon Freitas pode fazer a 5 também, tá? Mas o Marlon Freitas, o forte dele não é marcação. O forte do Marlon Freitas é passe, é transição. E talvez seria só essa alteração aí, né, referente à posição. E faltaria o Pitbull, né? Você tem o Martinez, tudo bem, você tem o Pacheco ali, você tem até o próprio Figueiredo também na 8, o Larson, mas é molecada, né? O Abel não apostaria na molecada logo de cara, não jogaria a molecada logo. Talvez no Paulista ele pode dar mais minutagem para esses moleques, mas visando os campeonatos aí que a gente tem pela frente, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, deve entrar mais gente nesse bolo e precisa, né? Principalmente se tratando ali de um camisa 5, aquele camisa 5 Pitbull precisaria. E o que você enxerga ali, ó, principalmente também você falou nas pontas, né, cara? Isso é muito interessante. A ponta direita, o Palmeiras precisa. A gente tava falando do meia, né? Um meia que seria bom para esse time do Palmeiras, mas a ponta direita ali também grita, hein? Ficar dependente só do Torres não é uma boa ideia, né? E o Riquelme tem toda a questão de poder ser negociado em algum momento também, né? A gente não tem certeza que ele fique o ano inteiro. Então, se você olhar de fato ali. É que assim, a gente tem dois jeitos de olhar, né? Você pode olhar as posições que a gente quer que se reforcem, ou as posições que os caras estão ali, né? Mas a gente não tem confiança, que é o que eu falei
da ponta esquerda. Tem jogador ali, né? Você tem o Felipe Anderson, o Sousa e o Luigi, mas a gente hoje não consegue confiar em um dos três, né? Paulinho ainda meio machucado, e aí já no lado direito, realmente, hoje o Riquelme ainda não vingou, né? Nem teve minutagem, Facundo Torres ninguém hoje em dia tem muita confiança. Então, se você olhar das posições que precisa, realmente acho que esse lado direito é mais gritante. O 10 que a gente já conversou, né, que seria legal, e realmente o camisa 5 ali, o Pitbull ali mesmo para marcar, porque de fato, se você olhar ali, o mais marcador que tem é o Martinez, que teve até alguns bons momentos em 25, mas terminou meio que embaixo, né? Pô, terminou com o Abel improvisando camisa 5. Então acho que o 5, o 10 e como que é? A ponta direita é do jeito antigo, ponto direito é 7 ou 11, mas enfim, independente do número, é ali, né? Volante, 10, o meia e a ponta direita, que é o que a gente mais vê que faz falta mesmo, que tá gritante o negócio. Mas, ó, enxergando bem aqui a situação, ó, você poderia até usar o Maurício aberto na direita e você, por exemplo, contrata um Matheus Pereira. Se você contrata um Matheus Pereira ou um John Arias, tudo bem que é loucura da nossa cabeça pensar nisso agora, né? Mas você pode ter um desses dois jogando aberto, você pode ter o Maurício jogando aberto, por exemplo, um John Arias jogando aberto, você poderia ter o Matheus Pereira centralizado, você usar o Veiga ou o Maurício também em alguma situação aberta ali, preterindo o Facundo Torres, enfim, o time não tá ruim, né, cara? Isso que é o pior, o time não tá ruim, o time tá devendo, acho que é uma situação totalmente diferente, você fala, pô, é um time ruim, não é um time ruim, eu acho que é realmente a questão ali de você ajustar o meio campo do Palmeiras, você ter aquele armador clássico, aquele armador que pifa, né? Por muitas vezes o Flaco foi até esse cara em algum momento, né? Ele passou a jogar de meia, ele pode, inclusive, auxiliar esse cara no meio, dependendo do sistema, né? Se você joga com 2 pontos, se você joga num 4-4-2, que foi como o Palmeiras terminou a temporada, e você precisa do 5, né? Do 5 pitbull, do 5 caçador. Seria legal ter o 5 líder. Além de tudo, você ter o 5 caçador, né? O 5 pitbull e você ter o 5 líder, que aí é Fabinho ou Casemiro, né? Seria, utopicamente falando. E também a gente precisa ver como que vai ser, porque, por exemplo, a gente olhar para a zaga hoje, tem Murilo, Gomes, Benedetti, Fux, quem terminou pior aí dos nomes talvez tenha sido o Murilo, né? Mas assim, se o Murilo volta bem, você tem Murilo, por exemplo, Gomes e Fux titular, que é como eu imagino hoje, e aí você tem a reserva do Murilo e do Benedetti, eu acho que tá bom, mas é isso, tipo, os caras precisam também entregar, né? E a gente falou do Nino, esses 4 mais o Nino, pra mim era isso, não precisava nem negociar, precisa de dinheiro. Fica sem dinheiro, não tem problema. Sem dinheiro não vai ficar, né? Então, tipo, ficaria com 5 zagueiros até pra você, às vezes, mexer ali, jogar com 3 zagueiros e ter reserva. E aí a questão do 5 ali, por exemplo, se o Martins começar bem a temporada também, ajuda o próprio Marlon Freitas e o Evangelista. Também, em alguns momentos, dá uma de Gilson Kleina, Martins, Marlon Freitas, Evangelista e Andréas no meio de 10 mesmo, né? E a dupla de ataque. Também não tem problema. Eu não vejo problema jogar com 3 volantes, com 3 zagueiros. A formação, eu sinceramente nunca vi problema. O problema realmente é como joga, né? Porque a gente sabe que 3-5-2, às vezes o pessoal fala que, por exemplo, é um esquema defensivo, mas se dependendo como você joga, um esquema totalmente ofensivo com a dos alas. Mas se os alas não estiverem jogando bem, a gente tem o exemplo do Piquerez, que fez uma temporada bem abaixo, né? Os laterais direitos aí nenhum se firmou. A gente terminou a temporada falando que o Jefité poderia ser titular, e poderia mesmo, porque o Piquerez estava muito abaixo. Então, se os caras fizerem uma boa temporada, independente da formação, dá para ter uma temporada interessante aí, só reforçando algumas peças, né? Exatamente. O que você pensa a respeito dessa formação do elenco do Palmeiras? Deixa aí nos comentários. Lembrando, né, cara, parece ser um elenco aí com muita opção, mas pelo que você nota aqui, falta a famosa experiência que a gente comentou no ano passado, né, que foi o que realmente faltou para o Palmeiras no restante da temporada, e um meia ali cairia muito bem, ou até um outro atacante, por que não? Mesmo considerando o Paulinho machucado, um outro atacante, um outro cara que possa integrar esse ataque do Palmeiras, um nome de respeito, seria também muito interessante nesse sentido. O que você pensa a respeito? Deixa aí nos comentários e vamos falar do Murilo. Você falou aí que estava surgindo um boato de que o Murilo não se reapresentou, mas tem uma informação aqui de bastidor. O Grêmio foi atrás do Murilo. E qual é a real? Eles fizeram uma consulta, pediu a situação de contrato, valor, salário, cenário dele ali para 2026, dentro de um mapeamento que o Luiz Castro pediu para a zaga. O perfil que o Luiz Castro pediu é zagueiro destro, rápido, que aguenta jogar em linha alta e com saída de bola limpa. E é exatamente aí o que o Murilo foi em certo momento, né? Em bom de 1 para 1, forte em jogo aéreo e até
com coragem para avançar e quebrar a linha de passe, porque o Gustavo Gomes, ele é o marcador, né? Ele é o defensor. O Murilo é aquele cara que avança com a bola, aquele cara que vem para tentar quebrar a linha de passe. Só que tem um detalhe, o Murilo ele tem contrato longo com o Palmeiras aí até 2027, e hoje ele é um pilar do elenco aí junto com o Gustavo Gomes e com o Fux, que agora foi comprado. O Palmeiras não trata ele como moeda de troca, trata ele aí como um patrimônio técnico, dá para se dizer, e até financeiro. É o famoso, se vier, tem que pagar caro. O Palmeiras só negocia o Murilo se for por uma quantia alta em dinheiro. Então, qual que é o estágio aqui? O Grêmio fez sondagem, mapeou, mas nada além disso. E o clube, logicamente, clube e staff, eles escutam por educação, né? Escutam por educação ou até para usar, às vezes, barganhar uma renovação de contrato. Isso é muito interessante também para o staff do jogador. Mas eles não abrem conversa se não vier uma proposta muito boa. Então, hoje, para tirar o Murilo do Palmeiras, o clube tem que fazer um bom investimento. E o Palmeiras não está desesperado para vender um zagueiro titular. Se um dia o Murilo sair, a tendência pode ser até para fora do país, né? Nesse momento, né? Não para reforçar até um rival imediato aí direto, né? De Campeonato Brasileiro. O Grêmio mapeia, porque trocou de técnico, mas hoje é muito mais aquele interesse, né? Aquele estou só olhando do que uma negociação de fato. E aí entra aquela lógica da diretoria, né? Só pensa em mexer se o Murilo tiver uma reposição de alto nível engatilhada, que é o que a gente vai trazer para vocês na sequência dessa notícia do Murilo aqui, que é uma sondagem do Palmeiras. E você, Erla, o que você pensa a respeito dessa situação do Murilo? Faz um tempo já que o Murilo não vem no seu melhor nível, né? Porque tem dois Murilos, né? O Murilo que já foi muito bem, que em momento chegou a ser até estar melhor que o Gustavo Gomes, por exemplo, no final de 23, né? Ele termina um ano melhor que o Gomes. Lembrar que o Gomes aquele ano foi expulso uns 3, 4 jogos, assim, era meio bizarro. E aí, na última temporada, ao contrário, né? O Gomes já mais velho, segurando as pontas, e o Murilo vacilando pra caramba, né? Na final da Libertadores, né? Deu uma entregada lá, ainda bem que acabou não saindo no gol, né? Senão ficaria marcado ali para ele também. Então tem esses dois Murilos. O Murilo bem, o Murilo com confiança, para mim é um baita zagueiro, assim, tá ali na lista dos melhores zagueiros do país, mas ele também é aquele cara, né? Que se ele tá abaixo, ele realmente tá muito abaixo, e a zaga do Palmeiras hoje terminou o ano, né? A temporada inteira foi muito mal, então a gente fica meio preocupado, mas é isso daí também. Com uma peça de reposição, aí já acho beleza, porque a gente tem o Fux, tem o Gomes, a gente falou do Benedetti, se o Benedetti não sair, e aí você tendo mais uma peça aí interessante de reposição. Tem que tomar muito cuidado com esse negócio de zagueiro também, porque o Gomes, por exemplo, é convocado, dependendo quem chega aí também, se for jogador de seleção, né, que a gente vai falar aí, se for jogador de seleção também pode ser convocado, aí chega uma data FIFA, igual foi ano passado aí, data FIFA importante, quer dizer, data FIFA rolando e jogo importante do Palmeiras, e aí você não tem nem quem colocar. Então, às vezes, ficar com 5 zagueiros parece muito, mas em algum momento da temporada vai ser o suficiente. Data FIFA importante, você foi irônico, né? Eu inverti. A data FIFA enquanto tinha os jogos importantes do Palmeiras. Enfim, deixa aí nos comentários, meus amigos, o que você pensou a respeito da sondagem do Grêmio no Murilo. E vamos para a nossa segunda notícia, até complementando essa informação do Murilo, que é o Palmeiras consultando o Adrielson. Adrielson, que jogou no Botafogo. O Palmeiras está querendo virar o Botafogo de 2024. Ó. Segundo ponto do dia aqui, o Palmeiras consultou a situação do Adrielson, zagueiro do Al-Ahly, do ex-Botafogo. O Adrielson ele tem 27 anos, ele foi destaque no Botafogo, ele passou pelo Lyon, pelo Anderlecht e agora ele está no Al-Ahly do Emirados. O Al-Ahly pagou cerca de 2,2 milhões de euros, mais um bônus para tirar ele da Europa, e é um clube que não tem pressão também para vender barato. Hoje o papo que chega é 10 milhões de euros para negociar o Adrielson, para começar a conversa. E aí o Palmeiras consultou o staff para entender valor, vontade do jogador, formato ali da compra, seria um parcelamento, como que seria, mas a própria apuração que já saiu a respeito disso crava que ele só viria para o Palmeiras caso o Palmeiras perdesse uma peça importante, por exemplo, como se fosse o Murilo, que aí o Palmeiras teria que desembolsar uma quantia grande para contar com o Adrielson. E lembrar também que o Mikael já está indo para o Inter Miami, então a prioridade interna segue sendo um zagueiro canhoto. Adrielson é destro, ou seja, seria aquele movimento mais de oportunidade ali do que o encaixe técnico na zaga do Palmeiras. E, tecnicamente, o Adrielson não é um nome ruim, né? Até eu cairia em pé nesse elenco aí. Ele jogou Libertadores, jogou Brasileirão em alto nível, sabe até jogar jogo grande. O problema é a conta.
10 milhões de euros no zagueiro que não é canhoto e não tá num grande clube europeu de vitrine, igual, por exemplo, tá o Nino, tudo bem que, nossa, o Zenit não é aquele time vistoso para a Europa, pelo contrário, os times, eles não estão jogando nem Champions, né, os times russos ali. Mas acho que para mim é uma situação um pouco diferente da do Nino. Para mim, hoje o Adrielson ele é mais aquela carta na manga, né? Plano C, plano B, caso o Palmeiras tome a primeira negociação não dê certa, ou negocie algum jogador do elenco, mas eu não vejo a diretoria explodindo orçamento aí só para somar mais um nome para tentar compor elenco, né? Pelo menos eu não vejo, mas jamais do vídeo do Palmeiras. Vai que o Palmeiras aparece amanhã com um cara acertado. Mas para mim me faz muito mais sentido o Nino, né? O Nino, você pegar esses 10 que os caras estão pedindo no Adrielson, colocar essa grana no Nino, que também já é um cara campeão de Libertadores, mas em certo momento ele aparenta ser muito mais regular que o Adrielson, rodou menos que o Adrielson. O nível do Nino, ele variou menos que o Adrielson, né? Para mim ele tem mais capacidade como zagueiro, capitão do Fluminense, jogou muito mais tempo no Brasil, teve uma performance muito mais regular que a do Nino. Eu não sei a sua opinião a respeito aí do pessoal que nos ouve. Eu acho que o Adrielson chegaria para compor bem o elenco, brigar até por vaga de titular, mas eu acho que o Nino chegaria para ser titular. Eu acho que essa é a diferença. Em um que brigaria, e eu acho que o Nino chegaria realmente para ser titular. O Adrielson ele deu a volta por cima, assim como o Marlon Freitas, né? Porque em 23 ele ficou muito marcado também, né? Naquela reta final, teve a expulsão lá contra o Palmeiras. Da falta dele em cima do Breno Lopes, e aí depois no outro ano ele faz o gol, inclusive, contra o Palmeiras, né? Então ele deu uma volta por cima bem interessante na carreira, depois foi embora. Aí foi naquelas mutretas lá do Textor, né? De ir pro Lyon, depois vai e volta, vai para um lado, vai pro outro. Mas é um jogador interessante, mas realmente acho que é essa visão que eu tenho mesmo. Um cara que chegaria para brigar por posição versus um cara que chegaria para ocupar a posição, e aquilo que eu já falei aqui, repito, né? Que a gente precisa muito no substituto do Gomes e não mais de um parceiro pro Gomes, porque eu acho que parceiro a gente já tem, já achou assim, mas precisava de um cara já pensar realmente no futuro, um cara até mesmo para ser capitão, né, para tomar conta ali da zaga mesmo. E eu acho que não tem melhor hora, porque o Gomes ainda não tá, o Gomes ainda, igual eu falei, terminou a temporada entregando, né, não vai esperar, o cara realmente não tá entregando mais nada, o cara tá muito mal, pra você correr atrás de um substituto, né? Então acho que se tem um momento certo é agora para ir atrás desse substituto do Gomes, e eu enxergo o Nino como esse cara. Deixa nos comentários aí, cara, quem que você escolheria, Adrielson ou Nino? E lembrando que o Palmeiras tem 3 zagueiros hoje com o pé direito, tá? Que usam o pé direito para sair jogando com o pé direito. Ainda bem, né? Tem que ter o pé direito, isso é importantíssimo. O Fux. Fala aí pra Fernanda Torres. Aí dá ruim, né? O Palmeiras hoje tem 3 zagueiros que atuam com o pé direito, né? Eles usam o pé direito primariamente aí pro jogo, que é Gomes, Murilo e Fux. E eu sou mais ou menos na pegada deles, que eu uso a esquerda só para subir no ônibus, o Erlan. Na época que eu andava de ônibus ainda. Mas a esquerda para mim é só para fazer o apoio. Então, urge a necessidade do Palmeiras em buscar um zagueiro canhoto. E o Nino também, vale lembrar, Nino é destro, tá? Se você pesquisar, se você fizer a tua pesquisa, a tua lição de casa, vai ver que o Nino usa o pé direito também, primariamente aí para jogo. Então, o Palmeiras talvez pode olhar com mais carinho, né, com mais cuidado para um zagueiro canhoto. Mas deixa aí nos comentários, se você tivesse que escolher um, eu acho que aqui vai ser quase unanimidade, né? Entre Adrielson ou Nino. Deixa nos comentários aí, porque o time do Adrielson tá pedindo um valor quase que semelhante, né, ao Nino, e nós vamos trazer agora informação, atualização da negociação do Nino, da negociação não, né, da consulta entre Nino e Palmeiras. Eu não sei se caracteriza uma negociação, mas vamos atualizar vocês a respeito disso agora. Só que antes disso, um recado muito rápido para vocês. Eu tô falando do nosso parceiro, que é a KTO. Você pode ganhar R$10 em apostas grátis, independente de você acertar ou errar. É isso mesmo. Eu acertei minha aposta, ganhou. Eu errei, ganhou do mesmo jeito. Não tem segredo, eu tô falando do aposte e ganhe da KTO. E é o seguinte, o que você precisa fazer, meu amigo. Primeiro, vai aparecer um QR Code na tua tela, você vai criar a tua conta. Um QR Code é o link fixado nos comentários. Nos comentários tá o passo a passo do que você precisa fazer, tá? Você vai criar a tua conta primeiro de tudo. Criou a tua conta, pum, você vai lá na aba promoções, ou na aba promoções ou no segundo link que a gente vai deixar também nos comentários aí. E você vai lá habilitar a promoção aposte e ganhe da KTO. Você vem aqui, clica em aceito participar. Acertou participar ali na aba promoções, você vai fazer uma aposta a partir de R$10 com uma odd acima de 1,80.
Fez a tua aposta acima de 1,80, pode ser Premier League, pode ser qualquer liga que você tiver, qualquer jogo que tiver, tá rolando um jogo na Rússia. Você pode fazer a tua fezinha lá que vai valer, tá? Você fez a sua aposta com odd acima de 1,80, você vai receber R$10 em aposta grátis quando o seu palpite for concluído, tá? Então não tem segredo. Fez a tua aposta na KTO, mas primeiro você precisa seguir os passos. Cria a tua conta pelo nosso QR Code ou link, aceita participar da promoção Aposte e Ganhe. Aí sim, aposta em 1,80 de odd, acima de 1,80 de odd. Terminou, concluiu a tua aposta, tu vai ganhar R$10 grátis para você apostar depois. Perfeito, meus amigos? Estamos junto com a KTO que está com a gente aqui em 2026, casa regulamentada e seríssima aqui no Brasil. Lembrando, para maiores de 18 anos, sempre com muita responsabilidade. Fecharam, meus amigos? E vamos falar do Nino. Terceiro tema aqui, talvez o que mais mexe com o torcedor, que é o Nino. Ele que é ex-Fluminense, ídolo do Fluminense, campeão da Libertadores, titular no Zenit. O Abel já deixou claro ali internamente que queria um zagueiro com esse perfil também. Líder, experiente, acostumado a jogo grande, bom de bola aérea, defensiva e ofensiva. Coisa que o Palmeiras perdeu muito, viu? Perdeu muito aí nos últimos anos. E na primeira quinzena de dezembro, o Palmeiras e o staff do Nino, eles sentaram para conversar. O Zenit cravou ali a pedida inicial, que era de 12 milhões de euros. 12 milhões de euros o que o staff do Zenit queria, na casa dos 76 milhões de reais. E os russos não têm pressa para vender, viu? Eles querem manter o Nino pelo menos até o fim da temporada europeia e só vão flexibilizar se vier uma proposta muito forte. Como o Palmeiras enxerga isso hoje? Internamente, a frase é bem essa que saiu, tá? Inclusive, parte dessa informação aqui é dos amigos do nosso palestra, que é considerado um sonho distante. Sonho distante. Não é falta de vontade, segundo a informação dos amigos. É uma conta, né? Que o Palmeiras já investiu no elenco de 2025, tem meta de venda alta em 2026 e agora precisa equilibrar o caixa com reforço pontual, segundo é o que se diz, né? Se o Palmeiras fecha com o Nino, para mim, eu não sei a sua opinião, para mim muda o patamar da zaga de novo. Você imagina um setor ali com Gomes, Nino, Fux e Murilo. E foi como o Flamengo, inclusive, ganhou muita coisa em 2025, que foi com uma defesa muito sólida. Pô, Léo Pereira, Léo Ortiz, você tinha em determinado momento o Danilo fazendo a zaga, não preciso nem falar do Danilo, né? O que o Danilo fez, né? Só que hoje, com 12 milhões de euros na mesa, acho que aqui o negócio, não sei se ele não é racional, né? O Zenit sabe que não precisa vender, o Palmeiras sabe que não pode sair rasgando dinheiro em toda a janela. Então, por enquanto, o Nino ele é mais um alvo monitorado do que uma negociação quente. Se tiver uma chance real, talvez seja mais para frente, né? Com pressão do próprio jogador, uma mudança de cenário lá na Rússia. Enfim, resumindo até para vocês aqui, ó. É difícil, né? Mas o que não é difícil pro Palmeiras hoje, né? Tem que levar isso em consideração. Mas vou falar a verdade, para ter um cara desse, você não acha que valeria pagar 12, 10 milhões? Porque você tem um problema resolvido, bicho. Acabou. Tu não tem uma aposta da MLS. Você viu o quanto custa caro tu contratar um jogador que é uma aposta muitas vezes, né? Até porque dentro daquele valor que a gente ia falar do Palmeiras gastar, por enquanto gastou pouco, né? Com o Marlon Freitas aí. Então, digamos que tá tendo ainda, né? O orçamento. E isso que você falou do Flamengo é o melhor exemplo, porque às vezes você via lá, pô, o Léo Ortiz ficou machucado uma boa parte da temporada. Mas aí entrava o Danilo e, né, como você citou aí, às vezes jogando até melhor, porque o Danilo tem a questão ofensiva muito boa também. Então você consegue manter o nível. Aquele lance de você olhar para o banco e não cair muito. Não que hoje caia, mas é realmente tipo o nível ser mantido de qualquer forma. O Gomes está convocado, né? Aí vai quem que entra no lugar dele? Entra jogando no mesmo nível ou não? Até falei que eu tinha falado na seleção. Se chega o Nino, também seria um jogador aí para pensar em seleção. Então, quem entrasse no lugar dele quando eu tivesse convocado aí, Murilo e Fux, Nino e Gomes, seriam duas duplas de zaga assim, extremamente confiáveis, né? Então tem que pensar nesse nível mesmo, tem que ir atrás, tem que realmente abrir a carteira e tem que ver, claro, o interesse do jogador, que é o mais importante de tudo, e também a boa vontade do Zenit, né? O Gerson agora tá negociando com o Cruzeiro, já virou novela, né, cara? Cada hora você vê ali uma atualização diferente. Então o Zenit ele tem um poder financeiro muito bom e os jogadores que vão para lá, por mais que o Gerson não tava com a cara claramente não estava satisfeito,
Mas é muita grana que o cara ganha ali, né? Os caras pagam em dia, tudo bonitinho. Então, mesmo se o cara não tá muito feliz, ele tá confortável. Pra carreira dele é confortável, né? Então, o Zenit hoje é um time muito confortável pra carreira do jogador. Tem que ver a vontade do cara. Agora, se tiver tudo certo e só depende do Palmeiras abrir a carteira e comprar, aí, pelo amor de Deus, né, cara? Aí tem que ir pra cima mesmo. Enfim, meus amigos, o que vocês pensam a respeito? Deixa nos comentários. Se chegou até aqui, por gentileza, eu peço o seu like, que é muito importante pra gente, tá? Você fortalece o nosso canal e você recebe os vídeos em primeira mão. Você que já conhece o nosso trabalho, peço sempre pra você, sempre reforço aí, porque de fato é bem importante aqui pro nosso trabalho, fechado? E você que chegou aqui, cara, não nos conhece, agora eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, do nosso vídeo. Então, por favor, deixa aquele like maroto, se der hype o vídeo também aí, quando aparecer pra você no celular, e se inscreve, já faz o pacote inteiro aí, que você vai ficar atualizado. Perdoa a gente das nossas piadas de mau gosto, né, Orla? Às vezes a gente encaixa, a gente sai uma boa, umas ruins, né? Mas a gente tá tentando, né? O pessoal já até acostumou, né? O pessoal sabe que a parte do humor aqui já foi o nosso forte. Hoje a gente tá com humor de tiozão e vocês têm que aguentar. Mas você tá de barba branca já, né? Já é um tiozão, eu também tô ficando. Tem como correr, né? Você tá passando um negócio aí? Você tá passando um grecinho? O que você tá fazendo aí? Nada, então, assim, em determinado momento, ela só ficava branca quando crescia. Se eu raspar hoje, ela já vai estar branca. Então já foi, não tem mais o que fazer, não. Aí é só com Grecinho 2000. Eu não sou adepto de químicas, né? Em nenhum aspecto do meu corpo. Então vou ficar com a barba. Mas eu gosto, sinceramente, eu queria que fosse tudo branco, mas acho que vai demorar mais um. Deixa eu ver, pensando em idade de Palmeiras, demora mais uns 2 meses, mas a idade normal, acho que mais uns 10 anos. Bom que já dá pra você fazer um bico de Papai Noel, né? Botar um gorrinho, já tem o extra do fim de ano, né? Já dá pra fazer um trampinho, né? Chegar em dezembro já tá garantido já, velho. É isso aí, meus amigos. Tamo junto. Obrigado pela audiência de vocês. A gente volta a qualquer momento com um novo vídeo.